Boa tarde, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento pelo convite. Eu sei que foi muito trabalhosa a montagem desse congresso e é uma nova experiência para a gente fazer todo esse trabalho online nesse momento de pandemia. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Maria José de Camargo, essa é minha foto. Eu sou doutora em saúde da mulher e colposcopista com muitos anos de trabalho vinculado à Fiocruz, com muito orgulho. O tema da nossa aula: conduta conservadora nas lesões de alto grau. Quando assumir, por quê e como fazê-lo? Quais são as mulheres que podem ser contempladas com essa conduta conservadora? Relembrando a história natural da doença cervical pré-maligna, você tem à esquerda a infecção simples pelo HPV no início da vida sexual. Isso vai progredindo, muitas vezes o HPV começa a atuar de uma forma oncogênica, modificando o código genético daquela célula, levando a um grande grau de indiferenciação e um câncer invasor. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente consegue hoje identificar alguns biomarcadores que denotam uma atividade oncogênica maior do HPV. Nós vamos ter uma discussão sobre isso no evento. E esses biomarcadores estão mais presentes quanto mais grave é a lesão. Talvez eles venham a ser utilizados como uma forma de diferenciar quem são as mulheres que podem ser tratadas conservadoramente. Quer dizer, isso é um critério. O outro é tempo de evolução, você vê que o tempo de evolução é longo, e idade, né? Quanto mais jovem a mulher, mais próxima ela está do início da infecção viral, né? Do início da atividade do HPV nas células jovens da zona de transformação do colo dessa mulher. Então, é importante a gente ter sempre essa imagem dessa evolução lenta e de que momento você precisa intervir e qual a mulher, em que idade, em que momento ela está mais próxima do risco da transformação maligna. Esse é um estudo muito interessante que avaliou, é uma meta-análise, estudos publicados entre 73 e 2016, mulheres com diagnóstico histopatológico de NIC2, onde você observa uma taxa de regressão de 50%, se eu não me engano, um período de 12 meses de segmento, é curto, uma persistência de 32% e uma progressão para NIC3 ou mais em 18% dessas mulheres. É importante notar que as taxas de regressão foram maiores em mulheres com idade inferior a 30 anos. Mais uma vez, reforçando que a idade é um critério importante na hora de adotar uma atitude mais conservadora e que a NIC2 é uma lesão de comportamento intermediário. Nas nossas diretrizes, essa questão idade foi levada em consideração e ainda há uma certa resistência da maior parte dos ginecologistas em relação a isso. Então, você pode ver que as mulheres até 24 anos, mesmo diante de uma biópsia de NIC2 ou 3, elas podem ser submetidas a uma abordagem conservadora. Um segmento aqui sugerido em torno de 2 anos. Da mesma forma, a gestante portadora de uma lesão de alto grau deve se submeter a uma conduta conservadora. Ela só deve ser tratada após o parto. O importante é excluir um diagnóstico de invasão durante a gestação. Então, ela precisa de uma colposcopia. Se a gente olhar o guideline americano, o último publicado, se eu não me engano, em 2019, você vai ver que há também essa abordagem para mulheres com diagnóstico de NIC2 que estão preocupadas com seu futuro reprodutivo.
o acompanhamento ou tratamento é aceitável, né? Então, é uma nova postura de permitir uma conduta mais conservadora, principalmente nesse grau intermediário de doença. Esse é um outro estudo sobre esse biomarcador a que eu me referi. Nós vamos ter uma discussão nesse evento sobre isso. É um estudo produzido por um grupo de Barcelona, com 96 mulheres, acompanhadas por um período de 1 ano, e onde você tinha o biomarcador positivo, ele é avaliado no material da biópsia, né? Não é o tema da nossa discussão, mas quando você tinha o biomarcador negativo, você teve 100% de regressão, só 15 mulheres. E quando ele era positivo, 57% de regressão. É importante que a positividade não aponta direto para um agravamento de doença, pelo menos em 12 meses de segmento. Mas a negatividade é uma questão muito interessante, que pode funcionar como um filtro, como, né, um marco de decisão para uma abordagem mais conservadora com maior segurança. É bastante provável que isso possa ser incorporado na prática clínica, o que já é uma tendência muito forte na colposcopia hoje nos Estados Unidos. Mas eu acho que nós precisamos de segmento a longo prazo e maior evidência para propor isso, porque você vai inserir mais um processo diagnóstico na avaliação das mulheres, mas de qualquer forma, isso aponta para as possibilidades de uma conduta conservadora em relação à NIC2. Aliás, uma coisa que já foi usual há talvez 30 anos atrás. E aqui, para a gente concluir, quais são os fatores a serem considerados? Idade, fica muito claro, quanto mais jovem, maiores os índices de regressão. A gestação, não se trata doença de alto grau durante a gestação. O grau de doença, a NIC2 tem um comportamento muito mais benigno do que a NIC3, e a expressão colposcópica. Essa foto é de um exame de uma mulher de 27 anos que foi tratada. Ela tinha uma biópsia prévia de NIC3, uma lesão que atingia no máximo um quadrante no colo. Depois da biópsia, o aspecto colposcópico era esse, uma área mínima de achado de alto grau, ali, entre 12:30 e 3 horas. Ainda assim, ela foi para tratamento e tinha uma lesão residual mínima de NIC2, o restante da zona de transformação sem alteração. Então, são essas mulheres que a gente precisa começar a olhar de uma forma diferente. Isso é um convencimento para os colposcopistas, para os ginecologistas em geral, né? Para que a gente tente cada dia mais ser menos agressivo e efetivo, claro, no tratamento das mulheres. Então, é basicamente isso que eu queria deixar como mensagem, como conclusão da nossa discussão, e quero aproveitar a oportunidade para convidá-los para o próximo congresso, que a gente espera aconteça presencialmente no ano que vem, em Brasília. As inscrições ainda não estão abertas, e foi um prazer muito grande poder estar aqui com vocês discutindo esse tema. Aproveitem o evento.